Boa noite, irmãos. Boa noite, você que nos acompanha de casa. Que a paz do Senhor pode estar com cada um de vocês. Amém? Que bom. Você, como a palavra de Deus diz, que nós descansamos no braço do Senhor. Amém? Confiamos nele, não é verdade? Espero que hoje a palavra possa trazer um conforto para você. Não desacredite, não sei o que você passa, só Deus conhece o nosso coração, mas tenho certeza absoluta que se você entregar a sua vida diante do altar, pedir para Ele, orar, clamar para Ele, Ele vai atender você, não é verdade? Ele nunca nos deixou, não é verdade, irmãos? Bom, vou passar um recadinho para vocês, não sei se os meninos vão colocar na tela para vocês acompanhar aqui. Provavelmente eles coloquem depois. Bom, próximo sábado agora, dia 23, a partir das 8 horas, nós vamos ter a nossa reunião de jovens. A reunião de jovens, que o Lucas vai estar trazendo um tema muito bacana, muito legal. Ele vai estar falando do mundo invertido. Então você, jovem, nós jovens podemos estar presentes também, né? E, na verdade, assim, o tema que ele particularmente vai trazer vai ser um tema muito legal. Eu vou passar uma pincelada só para que dá um gostinho na boca de vocês. E o tema fala, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. Vou falar só até aqui. Quem quiser mais, venha ouvir no próximo sábado às 8 horas. Também, no próximo sábado, aliás, no outro sábado, dia 30, vai ter o outro curso com o nosso irmão André, a partir das 3h30 da tarde, que é Conhecendo a RVC. Então, você que pode, você que quer participar, pode estar vindo aqui, os irmãos vão estar aí, vocês venham, participem, agreguem. É muito bom todo o conhecimento que a gente possa ter. O ensinamento é sempre bom, eu sempre friso isso, sempre falo isso, para nós não ignorar o ensinamento de Deus, né? Tem gente que paga milhões de dinheiro para se formar em diversos cursos, né? E acaba que muitas das vezes a pessoa nem trabalha naquilo que se formou, né? E Deus, aqui na nossa igreja, eu admiro muito que a nossa igreja não é de hoje, né? Vocês que já acompanham aí um bom tempo, né? Eu particularmente já estou há quase 24 anos aqui com o pastor Rogério. Inúmeras vezes sempre teve cursos aqui na igreja. E isso é muito agregante, é muito bom. E não são todas as igrejas que dão essa oportunidade, que tem isso. Então nós temos isso, então não despreze, gente. Esteja presente nessas reuniões. Amém? Também, no dia 31, no domingo, nós vamos ter nosso culto de casais, né? Com o nosso pastor Ederson, a sua esposa, vai estar à frente aqui, falando um tema também muito agregante para nós todos. Então, não fique de falta, venha participar conosco. Amém? Amém. Você que vai hoje colocar no altar o seu dízimo, a sua oferta, eu vou pedir para que você esteja separando o seu dízimo, a sua oferta. Eu vou estar lendo um versículo que está lá em Lucas 16, 10 e 11. Se vocês não quiserem abrir, eu posso ler daqui, tá bom? Quiserem acompanhar, Lucas 16, 10, 11. Então lá está escrito o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Forte esse versículo, né? É de se pensar, né? É questão de se pensar. Na verdade, nós todos somos ensinados pela Bíblia. A Bíblia tem
Não sei nem quantos versículos que possa estar ensinando a gente sobre dízimo e oferta. E a Bíblia diz que Deus se agrada quando ofertamos. Lá na Bíblia está escrito isso também. Quando somos generosos, quando somos esforçados para ofertar, quando ofertamos de boa vontade, espontâneo, ou seja, né, na verdade, a oferta é um ato de adoração ao Senhor. Então, nem sempre a oferta, a espécie, simplesmente alguma coisa, é um símbolo só de você agregar as partes financeiramente da igreja. A oferta, ela vai servir para N coisas. Você vai estar abençoando outras vidas. Sem a oferta, sem o dinheiro, a gente não consegue manter o nosso prédio aqui aberto, né? E mediante tantas responsabilidades e entre outras as coisas também que a gente sempre ajuda, né? A gente sempre está fortalecendo e ajuda ao nosso próximo, né? O maior benefício, ao meu ver, meu ponto de vista, é semear no ministério. É um prazer, porque hoje gastamos dinheiro com tanta coisa, na verdade, às vezes até sem necessidade. Quem nunca, né, com o celular na mão, por impulso foi lá e comprou uma coisa, pagou aquele valor lá que depois você falou, meu Deus, o que eu fiz? Chegou, ficou em casa e ficou parado lá em casa e você não dá nem atenção para aquilo. Então, isso é um impulso, e quando nós se colocamos diante do Deus Altíssimo para fazer esse ato, esse prazer é diferente. Não há esse arrependimento. Na verdade, é uma gratificação. E isso traz muita bênção para nossas vidas. Amém? Bom, eu vou pedir para que vocês se coloquem de pé. Irmãos, você que vai ofertar e não vai ofertar também, coloque a mão sobre o seu coração. Meu Deus, Pai Altíssimo, Celestial, eu quero estar colocando a vida de cada um diante da sua presença, para todos aqueles dizimistas da nossa igreja, para aquele que trará a sua oferta hoje. Eu vou pedir que o Senhor possa agregar na vida deles o amor, a paz, a dignidade, a felicidade, a prosperidade, Deus. Eu não sei, eu não conheço o coração das pessoas que aqui estão, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe qual é a necessidade de cada um deles. Seja uma porta de emprego, seja algum contrato que eles estão aguardando para sair, seja uma cura inferior, uma cura espiritual, uma cura na alma, seja qual é a necessidade desse meu irmão, eu lhe peço que essa noite o Senhor venha com a tua glória, para que isso possa ser quebrado, toda essa situação, meu Pai. Deus, conforte cada um de nós, eu lhe peço, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor possa estar usando a vida hoje do nosso irmão que trará a sua palavra, para nos abençoar, para abrir nosso entendimento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pode vir, irmãos. É verdade. Ei, preciso dar só mais um recadinho. Vontade, irmão. Vontade. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa contribuir na vida de vocês em dobro. Amém? Irmão, só para reforçar, na verdade eu esqueci de passar um recado rapidinho. Na próxima segunda-feira, agora, a partir das 9 horas, estaremos aqui para mais uma ação. Então você que tem vontade de participar ou de ajudar de alguma forma, com alguma doação, se sintam à vontade. Amém? Que Deus abençoe. Eu vou estar chamando agora o Fabrício, que Deus possa abençoar a sua vida
e usar a sua vida. Em nome de Jesus, vem. Obrigado, meu. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais forte para Jesus, por gentileza, gente. Ele merece. Pode dar glória a Deus também, hein? Aleluia. Ele é digno. Boa noite a você também que está nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Você que vai assistir esse vídeo logo, né? Que ele possa alcançar a sua vida e muitas vidas, que você possa compartilhar esse vídeo com alguma pessoa e eu tenho certeza que vai ser bênção, amém? Que você possa estar conectado também com o corpo de Cristo. Queremos que vocês estivessem aqui, mas não é o caso, então que você seja abençoado também onde você está aí. Se tiver a oportunidade de vir no próximo culto de quinta-feira, venha, está sendo uma bênção, tá? Esteja mais conectado ao corpo de Cristo, amém? A palavra. Irmãos, primeiro eu gostaria que nós pudéssemos orar antes de iniciar esse culto a Deus, tá? Vamos fechar os nossos olhos, vamos somente agradecer, porque só o fato de nós estarmos aqui hoje já é uma grande bênção. Eu tenho certeza que Deus nos livrou de muitas coisas para que pudéssemos estar aqui hoje. Muitas pessoas queriam estar aqui e não podem, né? A gente só entende isso quando a gente vê a situação ali de perto, né? Você vai no hospital, vê aquela pessoa no corredor, numa cama, enferma, a pessoa ela fala, quantas vezes eu tive a oportunidade de estar indo num culto, numa igreja, buscar Deus e eu não fui, né? Então, hoje a gente está aqui, graças a Deus, e com saúde. Se alguém tiver com alguma enfermidade, vai ser curado hoje, tá? Em nome de Jesus eu declaro. Vamos orar então. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos ao Altíssimo. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque estamos aqui hoje diante da tua presença. Viemos buscar a tua palavra, o alimento espiritual, que nós possamos ser alimentados pela tua palavra, possamos colocar em prática todos os ensinamentos, tudo que aprendemos de ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por cada vida que está aqui, Pai. Que o Senhor venha abençoar, que sua palavra vá ao encontro do coração de cada pessoa que está aqui, Pai, e que ela atinja o resultado para o qual ela está sendo enviada, Pai, porque a tua palavra, ela nunca volta vazia, Pai. Em nome de Jesus, sempre ela vai ser uma semente nos corações, Pai. Nós te agradecemos pelas nossas vidas, pela família, pela saúde e pela paz, Senhor. A paz que o Senhor nos dá, Pai, que excede todo entendimento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, como já foi dito aqui no início do mês, pelo nosso pastor auxiliar Ederson Muniz, nós estamos ministrando baseados no livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Amém? Quantos aqui já leram esse livro? Quem não leu, tiver a oportunidade, é uma bênção, tá? É Uma Vida com Propósito, ele tem 40 capítulos, que são 40 dias. Você pode ler um único capítulo por dia e vai te trazer um entendimento muito bom. E esse livro, irmãos, ele é maravilhoso para que nós possamos entender o nosso propósito. O pastor que escreveu ele escreveu porque ele viveu esse livro e vive, né? Então, assim, ele é uma grande bênção, né? E muitas pessoas têm sido transformadas através desse livro, né? Ele fala sobre você pertencer a uma igreja, você ser realmente corpo de Cristo, estar integrado à igreja e não somente um frequentador, entendeu? Se você frequenta, hoje você vai entender, você vai passar a refletir sobre isso e você vai pensar em pertencer, não somente ser um participante, né, um frequentador.
Então, assim, o tema que foi me dado hoje para compartilhar com vocês, que está nesse livro, é Tendo uma Vida em Comum, né? Então, vamos lá. Na caminhada cristã, primeira coisa que a gente tem que entender, que a gente tem que saber para entender o nosso propósito, é que tudo começa com Deus. O seu propósito não tem nada a ver com você. Aí você pode me perguntar, mas como não tem nada a ver comigo se é o meu propósito? É isso mesmo, irmão. Ele envolve você, mas ele tem a ver com Deus. Ele é o nosso Criador. Ele nos criou. Estão entendendo? Vamos fazer aqui um exemplo aqui. Esse microfone. Quem criou esse microfone? Eu não sei quem criou o microfone, eu não fui buscar essa informação. Mas quem criou ele sabia o propósito dele. Criou para um propósito. Elevar a voz para que várias pessoas pudessem ouvir. Então ele é útil, né? Então o Criador dele criou ele com esse propósito, né? Muitas das vezes tem coisas que são criadas, tem um manual, né? Com certeza tem um manual, hoje em dia não precisa, mas para montar ele alguma coisa talvez precise desse manual, certo? E assim é a nossa vida, né? Então não somos nós que sabemos o nosso propósito, nós vamos aprender na busca por Deus, pelas coisas de Deus, nós vamos aprender o nosso propósito. Mas quem sabe o nosso propósito, quem nos criou com o propósito, foi Deus. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Não pense que é você que vai definir o seu propósito. Amém? Estamos entendendo então, né? Esse livro, então, ele nos ajuda muito, né, na caminhada cristã. E o bom desse livro é assim, ele é completamente pautado na Bíblia, na Palavra de Deus, né? Porque tem muitos livros que a pessoa vai falar uma experiência dela, algumas coisas, contar um testemunho, nada contra isso. Mas um livro que você lê, que está lhe dando ensinamento, e capítulo a capítulo você vê a Palavra de Deus dentro dele, que é uma referência, inclusive um best-seller, né, com milhões de cópias vendidas, né, você vai saber que ele é uma bênção, né, você não vai ter dúvida disso, né. E você, nessa caminhada, nessa jornada cristã, quando você estiver na busca pelo seu propósito, se você for direcionado a um ministério, né, a algo para você fazer na igreja, não espere, não pense que você tem que estar completamente pronto para isso. Porque a hora que você entrar, Deus vai capacitar você. Porque muitas das vezes você vai deixar de cumprir o seu propósito, ou você vai ficar adiando ele, procrastinando, porque você pensa que você tem que estar perfeito, né? Ali não, eu só vou a hora que eu estiver prontinho, né? Eu até estava fazendo uma certa semelhança muitas vezes hoje com faculdade, né? Hoje em dia, eu não sei como que era antigamente, mas acho que não é algo tão novo, mas você começa a fazer uma faculdade e você não vai estar completamente pronto, você já vai começar a estagiar, e é ali onde você vai começar a viver aquilo, né, e depois você vai ficar bem assim, experiente naquilo, né, vamos dizer. Vou ler uma palavra aqui que está relacionada a isso, e depois nós vamos entrar nessa palavra do tema. Se você não quiser abrir por enquanto, você não abre a sua Bíblia. Está em Colossenses 3:10. E se vestirão com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando, para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Então vocês viram aqui, eu até grifei essa parte, ó. Então, Jesus, né, que Paulo está falando à igreja de Colossos, né, trazendo ensinamento. Jesus, ele sempre vai estar nos renovando. Então não pense que quem está aqui em cima ministrando ou até mesmo louvando, ou qualquer ministério, não está pronto, porque Deus vai renovar todo dia.
E nós vamos nos tornar cada vez mais parecido, não igual, né? Porque só Ele é perfeito, só Ele é digno, né? Só Ele foi dado o nome que é sobre todo nome, né? Mas nós vamos ser imitadores de Cristo, como diz a palavra. Amém? Estão entendendo? Agora eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia em Colossenses, no 3, capítulo 15, tá? Esse livro de Colossenses é uma carta que Paulo envia à igreja de Colossos, né? Ele está preso quando ele envia essa carta. Segundo os teólogos, ele nunca tinha ido a Colossos, né? Ele enviou essa carta através de um pastor que estava em uma determinada cidade, viu uma pregação dele e, como vocês sabem, os discípulos propagaram o Evangelho, né? Por isso que nós estamos aqui hoje, né? E que nós possamos continuar fazendo esse trabalho, que é uma bênção. Então, eu vou começar a ler aqui, gente. Que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus nos chamou a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Amém? Então aqui, quando nós lemos esse capítulo de Colossenses, nós podemos refletir numa coisa. Primeira coisa que ele fala aqui, que ele nos dá uma paz. Que essa paz ela possa nos dirigir a tomar decisões. Amém? E essa paz, aqui a gente já entende que essa paz ela não vem da gente, né? Quando a pessoa vê e fala, nossa, aquele irmão ali transmite uma paz. Essa paz não vem de vocês, irmão, não vem da gente, ela vem de Cristo. Amém? E aproveitando o gancho aqui, ele já, com essa paz, ela nos ajuda nas nossas decisões, né? E muitas das vezes nós temos que saber tomar decisões baseadas na palavra de Deus, né? Por isso que nós temos que orar, entendeu? Meditar na palavra, para que nós possamos ter esse entendimento, né? E essa paz, ela foi conquistada por Jesus. Ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos estar aqui hoje e ter essa paz. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém, irmãos? Que nós possamos dar crédito a tudo que é do céu. E como o corpo de Cristo, né? Assim como fala que Deus ele nos chamou, né? E que nós possamos estar unidos como corpo, né? Então, é aqui o que nós vamos falar um pouco e abordar esse tema sobre comunhão, né? Que é mais uma introdução, né? E muitas das vezes eu me pergunto, irmão, como que às vezes tem pessoas que não querem ter essa paz, né? É difícil entender, mas um dia nós também já fomos do mundo, né? E nós sabemos que quem vai fazer esse trabalho é a gente através do Espírito Santo, né? Se nós nos permitirmos a ser usados, como eu falei aqui, não espere pensar que você tem que fazer uma faculdade de teologia para falar de Jesus para alguém. Amém? Não é preciso isso. Transmita o amor de Cristo. Essa paz ela veio para refrigerar a nossa alma. Então nós temos que estar em paz. Assim como está no Salmo 23, ele refrigera a nossa alma. Ele é o bom pastor. E quando eu falo que tem pessoas que não querem ter essa paz, eu fico mais ainda sem entender como tem pessoas que ela recebe essa paz e ela deixa de ter essa paz, ela se afasta de Cristo, das coisas de Deus, né? Ela se afasta da igreja. Não estamos aqui para julgar, né? Mas nós sabemos que muitas das vezes são por coisas banais, né?
que não cabe nem comentar, mas são coisas boas, né? E aí a gente vê que talvez a pessoa não teve uma maturidade, né? Como eu falei aqui numa das ministrações, numa quinta-feira que eu fiz, sobre oração, às vezes nós não oramos por falta de maturidade espiritual, entendeu? E a mesma coisa quando às vezes a pessoa, ela se afasta por uma coisinha, uma briguinha, uma coisa que aconteceu, que ela se desagradou. Então assim, isso com certeza entristece o coração de Deus, né? Eu não tenho dúvida disso, né? E é nessa hora que entra o conceito igreja, corpo, que aí nós temos que entender o que é a igreja, o corpo de Cristo, que nós temos que estar unidos, né? E não somente a igreja no todo, mas os pequenos grupos. Nós vamos chegar nessa parte aí, tá? Gente, só vou tirar minha jaqueta aqui. Pode dar uma glória a Deus que está um pouco calor aqui em cima. Dá licença. Tá tão frio assim hoje, né? Então, como eu estava falando, é nessa hora que nós temos que entender o conceito igreja, corpo de Cristo, né? E nos policiar, amém? Porque todos nós estamos sujeitos a isso, né? Tem vezes que, como eu falei, não estou julgando, mas às vezes a gente vê uma pessoa que se afastou e a gente fala, nossa, mas aquele irmão, aquela irmã era uma grande bênção, né? E não está mais nos caminhos. Então é aí onde que a gente tem que se policiar como corpo de Cristo. E temos que estar unidos e zelar pelo corpo de Cristo. Amém? Agradecer, como fala no versículo aqui, né? No finalzinho fala, foi para essa paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Nós temos que ser gratos por termos a oportunidade de estar aqui, unidos como corpo de Cristo, né? E não perder tempo com coisinhas bobas, né? Como eu falei, coisas banais às vezes faz com que as pessoas se afastem. Então que nós possamos não dar crédito às coisas que atrapalham a nossa fé, a nossa caminhada com Cristo, né? Porque essas coisas podem tirar o nosso foco, né? Vamos nos preocupar realmente com o que importa, né? O que importa? Vidas estão sedentas aí fora, né? Mas primeiro nós temos que ser trabalhados aqui dentro, amém? Porque se nós não formos trabalhados, como nós vamos fazer esse trabalho na vida das pessoas? E nesse livro tem alguns ensinamentos muito importantes, né? Que o escritor ele nos instrui a praticá-los, né? E nós vamos entrar aqui numa parte. Eu só vou fazer um relato aqui, né? Já falei, esse livro ele é um best-seller e tem mais de 32 milhões de cópias vendidas. Inclusive, nós não estamos aqui para exaltar homens, mas tem alguns testemunhos que a gente tem que falar, que a gente não espera, né? Quem conhece aqui já ouviu falar de Michael Phelps, medalhista olímpico da natação. Só em uma Olimpíada ele conquistou acho que 8 medalhas de ouro, né? Rico, milionário, bem sucedido, né? Você olha ele na televisão, você não fala, nossa, será que esse cara passa por problemas? Será que ele tem algum problema? Olha a mansão que ele mora, quantas casas ele tem piscina, pode escolher o carro na garagem na hora de sair, né? Então você fala, esse cara não tem problema. Mas Michael Phelps, ele chegou a pensar em se suicidar, porque a vida dele estava sem propósito. Ou seja, ele tinha tudo, né, na vida dele, ele só não tinha Deus.
E com certeza ele, num desabafo com um amigo, esse amigo deu esse livro para ele, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. O que aconteceu? Ele leu esse livro e a vida dele foi transformada, né? Ele se converteu, ele leu o livro, se converteu, e ele tinha um trauma. O que ele fez? Ele resolveu isso. Esse livro fez ele entender o propósito dele. E aí o que ele fez? Os pais dele se separaram quando ele era pequeno, né? E ele achava que os pais dele tinham se separado por causa dele. Inúmeras coisas passam na cabeça, né, de uma criança. Você adquire um trauma, e esse trauma gera uma crença em você. Essa crença, ela te limita, né? Quantos aqui, né, não tivemos traumas de infância? E se nós não nos policiarmos, isso vai nos limitar, vai nos atrapalhar em várias coisas. Então ele era bem sucedido, ele era um grande atleta, porém ele tinha esse problema que não estava resolvido, né? E ele não sabia como resolver. Ele precisou do quê? Da ajuda de um livro, onde ali continha a palavra de Deus. Um irmão abençoou ele com esse livro e ele não se suicidou. Depois que ele leu esse livro, ele se reconciliou com o pai dele, depois de anos sem ver o pai dele, né? E aí o que acontece? Pediu perdão, que é muito importante, foi perdoado também, e depois de um tempo, ele até casou, pediu a noiva dele em casamento, ou seja, a vida dele deu uma virada, né? Tudo por quê? Por causa da palavra de Deus, por causa de um homem que foi usado, né? Então, por isso que eu falo, às vezes nós temos que parar de coisinhas e sabermos usar as ferramentas que Deus nos dá, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer para nós mesmos, né? A palavra tem que falar com nós dessa maneira. Às vezes a gente tem um livro que está até lá na casa da gente há algum tempo, a gente já leu e não abençoa outra pessoa, né? E existem várias formas, não é só o livro, entendeu? Então é só esse relato que eu queria fazer aqui, que é um exemplo, né? Eu vou ler a palavra de Deus aqui, que tem a ver com esse tema. É um texto, inclusive está no livro, mas o nosso pastor ele lê muito esse texto aqui, que está em Salmos 133, 1. Vou ler aqui, gente, ele é bem curtinho. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Então, assim, a palavra, ela nos dá essa direção, né? E nós temos que ter essa obediência. Deus quer que nós possamos viver juntos. Então aqui eu vou compartilhar aqui com vocês alguns tópicos que está no livro, tá? Então a primeira coisa que Rick Warren escreve aqui é: a vida foi feita para ser compartilhada. Então assim, Deus, ele quer que nós compartilhamos a nossa vida, né? Com os irmãos mesmo. Se você quer lá fora, claro, você vai ter aquela pessoa, você vai ter um pouquinho, talvez mais de afinidade. Se não tiver, busque isso, porque às vezes nós julgamos antes mesmo de conversar com uma pessoa, né? Isso acho que acontece com todo mundo, né? Nós somos falhos, né? E nós não podemos ter relacionamento superficial, entendeu? Nosso relacionamento, a gente tem que tentar ter um relacionamento mais profundo como irmãos, né? Eu sei que às vezes é novo para muita gente aqui, né? Falar isso, né? Mas nós temos que ter esse relacionamento, né? Até mesmo com quem não temos muito contato, né? Tem aquela pessoa que às vezes você já vem com ela para a igreja, legal, talvez ali já vai ter uma abertura e tal, mas procurar se aproximar mais dos outros, né? E para isso ele aconselha aqui no livro que nós possamos nos unir em pequenos grupos, né? Porque quando está a multidão, muitos ali vão ser impedidos de falar, né?
E aí, muitas das vezes, a pessoa vem com um problema para a igreja, tudo bem, ela recebe a palavra, mas ela precisa de algo mais, ela precisa de um ombro, ela precisa de um abraço, né? E nós, às vezes, não estamos focados, né, nessas coisas, né? Porque também, às vezes, a pessoa não tem a oportunidade de se abrir, né? Quando nós viemos para a igreja, nós não podemos pensar que nós viemos numa simples reunião, entendeu? Nós temos que estar atentos, né? A palavra de Deus, primeiro que sai do altar para nos abençoar, o alimento espiritual e depois a comunhão. Temos que estar em comunhão, conversar um pouco, se dar um tempo, entendeu? E é através daí que as coisas vão se abrindo, entendeu? Vai surgindo os relacionamentos. Nós temos que elevar o nosso nível de consciência, né, para que nossos relacionamentos sejam mais profundos. Se nós não elevarmos o nosso nível de consciência, nós vamos ficar na mesmice, entendeu? Porque elevar o nível de consciência é pensar em algo mais, em o que você pode fazer a mais pela vida de alguém, o que você pode fazer para ajudar alguém, entendeu? Essa pessoa com certeza ela vai vir, vai se abrir com você, às vezes você não vai poder ajudar, você se une com outra pessoa para ajudar ela, entendeu? E é nessa hora que nós temos que pensar que se nós somente frequentarmos, se nós só viermos do culto, nós temos que ser participantes, tá? Pertencer ao corpo de Cristo. É a mesma coisa a pessoa que ela vem buscar ajuda, né? Ela quer se unir com o corpo, mas ela vem só uma vez e vai embora e não volta mais, ou vem uma vez por mês. Como que a gente vai saber, né? Se ela está com algum problema ou não, né? E o aconselhável mesmo é nós nos unirmos em pequenos grupos, né? Para isso que existem os trabalhos ministeriais, né? Inclusive eu tenho vivido essa experiência e é uma coisa que assim, há anos eu tô na igreja e eu não tinha vivido essa experiência, né? Graças a Deus, Deus faz tudo na hora certa. Deus tem usado grandemente a vida do Ederson, do Lucas, do Teco. E não adianta ter uma multidão na igreja e essa multidão ela não ser trabalhada, entendeu? Vem aqui, busca a palavra, né? Às vezes quando é na segunda a gente já esquece tudo e não tem uma comunhão para ter algo mais profundo. A experiência que eu tenho vivido é a seguinte: uma vez o Ederson me chamou e falou: a gente está fazendo uma reunião de pequenos grupos, a gente está procurando conciliar com o horário de cada um, por conta de trabalho, esse tipo de coisa, né? Então assim, média de 30 homens, 5 grupos, 6 grupos, de 5, e para a gente poder fazer um bate-papo, tudo mesmo relacionado a palavra de Deus. Não é, como diz Rick Warren, não é uma conversação superficial, né? Não, claro que tem um quebra-gelo ali, você começa a se conectar mais com o irmão que talvez você não tenha muito contato, não porque você não queria, né? Mas que você senta aqui, ele senta ali, daqui a pouco ele já tem que ir embora, você também no final do culto. Então, o Ederson me chamou, ele falou: Fabrício, vai ser 5 pessoas e a gente vai conversar. Vai ter alguns temas, alguns ensinamentos, é coisa bem rápido, tipo de 1 hora, a gente vai comer um lanchinho, porque às vezes vem direto do trabalho, alguns, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, né? Isso foi o grupo de homens, né? Tava fazendo. E eu fiquei pensando, pô, mas a gente vai se encontrar em 5 pessoas, né? No que isso vai dar, né? Porque geralmente a gente sempre pensa no ajuntamento, ó. Vai ter o culto de homens, vai ter que ter aquele monte de homem, um pastor aqui, às vezes um pastor de fora. Tá, tudo bem, isso aí também é legal, mas aí eu falei, eu vou para saber como é que é, né? E eu vi que era um pessoal que tem bagagem, né? O Ederson, o Lucas, o Teco, né? Eu falei, então vou, porque com certeza eu vou poder extrair alguma coisa dali, né? Falei, vamos lá. Aí a gente se uniu nessa reunião, começamos a conversar. E aí aonde a gente vê que realmente todos nós temos problemas, que se você tiver no todo, você não vai conseguir saber que aquele irmão tem um problema. É como o Rick Warren diz,
a igreja, ele faz uma comparação, a igreja como um grande navio, né? Onde todos estão aqui, e os pequenos grupos são botes salva-vidas, ou seja, tem que ter ali no navio, né? Os pequenos grupos dentro da igreja, né? E aí é onde entra aqui o tópico 2, né? Inclusive também, né, tem o trabalho das mulheres, que é feito no sábado pela manhã, de oração. Algumas que estão aqui, eu já vi nas fotos, assim, nas redes sociais, eu sei que participam, e eu tenho certeza que tem sido uma grande bênção, né? Sei que tem testemunho e tudo mais, tem oração, né? Tem ali o compartilhamento da palavra e compartilhamento de problemas também que nós temos no nosso cotidiano, né? E no tópico 2 a gente fala isso, na comunhão verdadeira as pessoas encontram autenticidade. Então, assim, temos que ser verdadeiros primeiramente conosco mesmo, é onde nós reconhecemos que temos um problema e a partir daí nós pensamos, vamos compartilhar esse problema, né? Você não vai precisar abrir no geral, você vai conversar com o irmão, às vezes tem 2, tem 3, e ali você conversando, você vai ver que aí o outro irmão começa também a falar, nossa, eu também tenho esse problema, né? Aí você já vê que você não é diferente, que a sua vida não é diferente, nós somos humanos, né? E é como eu li aqui em Colossenses 10, né? Jesus, ele vai nos renovando a cada dia, né? É aí onde nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com ele, né? Então, assim, não pense que acabou ali, por isso que sempre tem que ter, entendeu? Sempre tem que ter essa união. Nessas conversas que nós temos, então a gente fala o quê? Às vezes nós temos vícios, né? Temos coisas que acabam sendo um pecado, nós não temos noção disso. Enfim, conversando, nós vamos nos identificar um com o outro e saber que temos o mesmo problema, né? E aí nós vamos fazer o quê? Vamos orar para que Deus possa quebrar tudo isso, né? Quebrar as correntes, tirar as escamas, cegueira espiritual, que às vezes a gente está e não reconhece, entendeu? Então é muito importante, irmãos. Eu vou ler a palavra de Deus em 1 João 1, do 6 a 8, né? E nós vamos entender um pouco mais sobre ser autênticos. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Olha só então, hein? Claro, nós temos que pedir perdão diante de Deus, mas quando nós confessamos ali, um com o outro, você não vai estar entrando num confessionário para falar um homem do seu pecado. Ele não vai mandar você fazer algumas coisas que né, para se livrar disso. Não, tudo tem que ser em oração ali. Todos orando junto, né? E aí, com certeza, né? O sangue de Jesus, como está aqui, vai nos limpar de todo o pecado. Amém? E ser autêntico, irmãos, exige coragem. Certo? Porque não é fácil, às vezes, falar de alguns problemas, né? E até mesmo por isso, muitas das vezes nós ficamos calados, guardamos para nós, né? Não desabafamos, e aí onde muita gente tem até doenças por causa disso, né? Pode acontecer de a pessoa ficar guardando aquilo, remoendo, isso vai trazendo uma depressão, uma ansiedade, né? Não sei aqui quem já passou por isso, às vezes você está com alguma coisa, né? Mesmo que não seja na igreja, mas você está com algum problema,
quando você fala aquilo para alguém, parece que te dá um alívio, né? Quantos aqui já passaram por isso? Você se abre com alguém, ou a pessoa também vem se abrir com você, e aí ela sente um alívio, você percebe que mudou o semblante dela, né? Porque ela falou aquilo, né? Mas aqui trazendo para dentro da palavra, é onde fala, a gente tem que cumprir a palavra, a gente tem que conversar, a gente tem que orar, procurar resolver esse problema. E a partir daí nós já vamos estar sendo trabalhados, né? E tratados de uma maneira sobrenatural, né? E aí o que acontece? Nós vamos sendo cheios, né? Cheios do Espírito Santo, né? E você imagina um copo, quando ele vai enchendo, quando ele enche até a boca, e aí ele vai derramando. Então você começa a refletir que você só vai poder derramar na vida de alguém, transbordar, só quando você transborda. Se você tiver metade ou vazio, a gente não vai poder transbordar na vida de alguém que está precisando de ajuda, né? Mesmo que no outro dia você fale, na outra semana você fale, né, você cometa uma falha, você caia, mas aí você vai em Deus, vai na palavra, Espírito Santo, vem aqui, me trata novamente, pede perdão, e é assim, como diz essa palavra aqui, Colossenses 10, Ele vai te renovar, e não que nós possamos ficar pecando. O pecado ele tem que ser um acidente na nossa vida, certo? Tem que ser um acidente. Nós temos que estar convictos. Porque aqui mesmo nessa carta que Paulo escreve da cadeia para a igreja de Colosso, ele fala muito sobre a vida velha e a vida nova. Nós temos que viver a vida nova. Nesse momento aqui, o pastor que foi levar para ele algumas informações sobre a igreja, ele foi falar sobre coisas boas. A igreja estava indo bem, pelo que a palavra fala. Porém, tinha algumas coisas que estavam atrapalhando a fé cristã dos irmãos que estavam nessa caminhada na igreja de Colosso. Então, aí é onde Paulo vem advertindo, falando, vocês vão fazer isso e isso. Eles estavam com problemas, com algumas heresias de pessoas que estavam tentando, né, mudar a mente deles, né? E Paulo, todo tempo aqui em Colossenses, ele exalta Cristo e fala para eles não caírem na fé. E depois, se vocês puderem ler, vocês vão ver que é muito interessante. Então vamos aqui ao tópico 3, né? Nós já falamos sobre autenticidade e sobre a vida tem que ser compartilhada. Tópico 3. Na verdadeira comunhão encontramos reciprocidade. O que é reciprocidade? É a arte de dar e receber. Amém? Muitas das vezes nós não nos damos conta disso, né? Eu vou ler aqui a palavra em Romanos 15, do 1 ao 2. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os que são fracos. Devemos ajudá-los nas suas fraquezas e não tentar somente agradar a nós mesmos. Que cada um de nós procure agradar os outros para o bem deles, a fim de ajudá-los a crescer na fé. Amém? Então a palavra fala aqui, né? E muitas das vezes nós não nos damos conta disso, ou por estarmos desapercebidos, não pensamos. Mas eu estava pensando nessa palavra aqui, e aí eu pensei, olha só, se cada um pensar assim, né? Porque às vezes a gente não ajuda porque a gente pensa, não posso. Mas se você ajudar, a outra pessoa está pensando assim, e você vai receber também ajuda. Então é uma corrente, é uma engrenagem, não tem como. Você vai ajudar e você vai ser ajudado, entendeu? E aí a palavra já fala aqui, nós somos corpos de Cristo, né? Quando você se abre com alguém,
você vai estar fazendo isso, exercendo essa fé, né? E ter coragem de se abrir. Porque nós temos coragem para tantas outras coisas, mas às vezes nós não temos coragem para as coisas de Deus, né? E são coisas que vai nos trazer ajuda. Amém? Então vamos pensar aí na reciprocidade, irmãos. É a arte de dar e de receber, depender um do outro. Vamos deixar às vezes esse orgulho de lado, né? Às vezes nós somos orgulhosos, não falamos, né? Alguma coisa que está nos prejudicando. E muitas das vezes você fica esperando o pastor para falar alguma coisa, né? Claro, tem coisas que cabem ao pastor realmente, mas ele mesmo fala, não, tem aí os grupos, o livro fala, o pastor leu esse livro, e ele recomendou esse livro, já não é de hoje, até mesmo as aulas que o irmão André está dando aí, e já deu algumas vezes aqui, que não é a primeira vez, está baseado nisso, uma igreja a pertencer, você tem que pertencer à igreja, né? Fazer parte do corpo de Cristo. Vamos lá. Vou ler a palavra de Deus em Gálatas 6:1. Irmãos, esse aqui mesmo. É isso mesmo. Irmãos, se descobrirem que alguém cometeu algum pecado, vocês que são espirituais devem ajudá-lo a voltar ao bom caminho. Mas faça isso com o espírito de brandura e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados. Ajudem-se uns aos outros nas suas dificuldades e dessa maneira estarão obedecendo a lei de Cristo. Então é aqui onde está, né, a reciprocidade, certo? Está ajudando uns aos outros sem julgamento, né? Sem julgamento. Vamos falar agora sobre compaixão. Na verdadeira comunhão experimentamos a compaixão, né? Compaixão não significa dar conselhos ou oferecer uma ajuda eventual. É penetrar a dor e compartilhar a dor de um irmão, ou até mesmo uma pessoa que não é cristã, né? Tudo vai depender do momento. Às vezes você está num grupo na igreja, mas às vezes você vai estar ali num lugar onde a pessoa não é cristã. Você vai ajudar ela com paixão, né? Você não pode ser um crítico nessa hora. Você tem que ser uma pessoa usada por Deus realmente. Você vai ter que fazer ali o que Jesus faria, né? A pessoa se abriu com você, muitas vezes nós somos críticos de plantão, né? A gente vê a situação e aí a gente fala, nossa, mas também a pessoa fez isso lá atrás, plantou isso, o resultado hoje é esse. Mas é uma vida, então a gente não pode pensar dessa maneira. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina, né? A gente tem que ter compaixão. Tem que chegar, ó, vamos orar, o que você está precisando, às vezes não é só um alimento espiritual, precisa de ajuda, né? Precisa de um alimento, né? Às vezes a pessoa está passando ali por uma dificuldade e a pessoa não vê saída, a pessoa fala para você que quer até se matar, que está numa depressão, e aí você vai ficar julgando, né? Não tem como, né? Tem pessoas que fazem isso. Aqui eu tenho certeza que não, graças a Deus, né? Por fim, aqui nós vamos ao tópico 5. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam a misericórdia, né?
mais ou menos ali parecido com compaixão, às vezes as pessoas até usam um ali paralelo com o outro, né? Todos nós precisamos de misericórdia, porque todos tropeçamos, caímos e precisamos de ajuda para retomar o caminho, né? Como eu falei, mas você também tem que reconhecer isso, porque não vai ser só as pessoas que vai fazer você voltar ao caminho. Você tem que ter essa consciência, nós temos que ter essa consciência, nós acabamos fazendo besteira. Não, nós temos um Deus que é por nós, né? Você pecou ali, foi por acidente, você está com algum problema que está atrapalhando a sua fé, você vai estar compartilhando ali com o grupo, e aí é onde vai ter o perdão também, né? O perdão de Deus primeiramente, e a gente vai ter que pedir perdão ali se a gente tem alguma coisa com alguém. A misericórdia, nós não somos capazes de exercer misericórdia, ela vem de Deus. Só vamos exercer ela com o olhar de Deus. Se for pela nossa natureza humana, nós não vamos exercer misericórdia. Porque é o que eu falei, muitas vezes nós vamos criticar. Então é onde a palavra que veio, entrou aqui na nossa mente, no nosso coração, num domingo ou na quinta-feira, a gente vai colocar em prática lá fora, né? Como o Teco falou uma vez aqui, né? Nós temos que ser a igreja da segunda, da terça, da quarta, não só do domingo, né? Então o que nós aprendemos, nós temos que colocar em prática. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus aí, gente? Então vamos lá, gente. Vou pedir agora para Camila pôr um vídeo, só para que nós possamos ter uma reflexão, né? Tem a ver com a palavra. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, olha, esse vídeo com certeza falou comigo e vai falar com todo mundo, né? Glória a Deus.
Irmãos, esse vídeo nós podemos tirar muitas reflexões dele, né? Mas uma das coisas que eu, quando assisti, falou comigo, qual que é o propósito, o intuito de todo atleta, esportista, quando ele entra numa corrida ou numa competição? Vencer, né? Chegar em primeiro, e aí a partir daí sucesso, fama, dinheiro, tapinha nas costas, tudo vem junto, né? E muitas das vezes a nossa vida ela tá assim, né? Como se nós estivéssemos numa corrida, né? E em busca de sucesso, prosperidade, coisas materiais, e acaba sendo um foco da nossa vida. E nós, nesse momento, nós não olhamos para o nosso lado para ver quem está caído, quem precisa de ajuda, quem precisa de um alimento espiritual, um alimento físico, uma oração, né? Então, muitas das vezes nós não enxergamos isso porque estamos focados nessas coisas. Então você vê que ali naquela corrida, claro, o propósito dele era ganhar. Esse rapaz que ajudou o outro, como escreve, ele já ganhou várias corridas, ele tinha chance, né? Que às vezes nós olhamos assim e falamos, não, mas o outro lá já ia ganhar. Mas não sei se vocês já viram corrida na televisão, é assim, tem aquele cara que começa a correr devagarzinho, está ganhando fôlego, alguma coisa, o cara passa ele, quando vai ver, ele já está lá perto do cara. Então esse cara tinha possibilidade de ganhar. Mas o que ele fez? Você viu que passou 2 corredores ali e não olharam, não ajudaram, eles não tiveram compaixão, misericórdia daquele cara que estava caído ali, entendeu? Poderia até ter morrido, né? E muitas das vezes, trazendo isso aqui para a nossa vida, isso pode acontecer conosco também, de nós não olharmos o que está caído, precisando de ajuda, né? É a mesma coisa aquele homem que caiu, né? Quem sabe se ele também poderia ter procurado ajuda? Será que ele estava bem para participar daquela corrida, né? Estava ali do jeito que ele, né, sempre esteve bem para participar das coisas que ele já participou, porque são atletas que têm experiência. Às vezes ele já sentia que não estava muito bem, mas ele não se abriu com ninguém. Então isso aí pode ser aquele irmão que está com um problema e ele não se abre, ele não se une com alguém, né? Como eu falei, nós temos vivido experiências, né, no grupo de homens, e tenho certeza que muitos outros grupos aí estão fazendo isso, né? Eu sei que precisa de mais pessoas ainda para fazer. E isso tem mudado a minha vida, entendeu? Tem mudado a minha vida, então eu agradeço ao Edson, ao Teco, ao Lucas, e eu tenho certeza que eles também têm testemunho para dar. Então que nós possamos vir a refletir, né, sobre isso. Ajudar o nosso próximo, aqui dentro da igreja, lá fora, né? Eu sei que muitos já fazem isso, mas quem tiver desintegrado aí do corpo, nessa parte, nessa questão, né? Porque é o que eu falei, não adianta você estar, né, no meio da multidão e você não estar em comunhão, né? Às vezes você não está em comunhão, você está ali conectado com Cristo, mas Deus ele usa pessoas, vidas, né, para poder a gente estar compartilhando um com o outro. Amém, irmãos? Então, vamos agora ouvir um louvor, né? E vamos encerrar aqui, né, a palavra. Eu gostaria de pedir que nós pudéssemos nos colocar em pé, cantar essa canção, né, e refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Foi ministrada nesse altar e que não volta vazia. Pessoal que está aí nos acompanhando pelo YouTube, Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ter ouvido a palavra, que ela possa abençoar a sua vida. Amém?